Salve, meus queridos, mais um vídeo para o canal Dinheiro Fácil, mais um da série Conhecendo os FIIs e hoje falando de GGRC11, o Fundo Logístico e Industrial, um dos fundos que eu possuo na minha carteira e que gosto bastante. Aproveitando para lembrar vocês que quem não é inscrito no canal, se inscreva para você receber as notificações aí dos vídeos que a gente for soltando aqui. Prometo ficar mais frequente aqui no canal, eu estou um pouquinho ausente nas últimas semanas. Mas vamos lá, GGRC11 aqui, ponto positivo para o fundo, página inicial dele, ggrc11.com.br, mais fácil que isso, impossível. Você chega aqui e já tem as informações iniciais do ativo, né, desse fundo imobiliário, e você tem aqui em cima os links necessários para pegar as informações lá e os relatórios. A gente já passa aqui, na primeira página tem lá algumas, na verdade na página o fundo, né, no menu aqui o fundo, você tem algumas informações já que são fundamentais quando a gente vai analisar um fundo de investimento imobiliário. Lembrando que isso não é uma recomendação, é apenas a forma como eu escolho meus ativos, tá? Então aqui você já vê a taxa de administração de 1,1% ao ano. Eu sempre defendo que a taxa de administração tem que ser ali em torno de 1%, de preferência até 1%, então aqui está um pouquinho acima do que eu gostaria, mas nada absurdo. Não tem taxa de performance, ok, problema nenhum. E aqui não está mostrando a classificação da Ambima, mas diz que o fundo é um fundo com objetivo de investimento em imóveis comerciais destinados à locação atípica, o que é algo positivo também, sempre procurando contratos atípicos, contratos mais longos, e ele também fala sobre os setores que são o industrial e o logístico, tá? Aqui embaixo no final do primeiro parágrafo. Então aqui, logo nessa primeira página, você já tem várias informações relevantes sobre o fundo que você está analisando. Não falei sobre a gestão, mas vem aqui já o relatório de gestão de setembro de 2021, que é o último disponível ali na central de downloads, voltando aqui mostrando para vocês, a central de downloads tem aqui a documentação do fundo, tá? Então, o último aqui, cadê? Tem que procurar aqui do lado, demonstrações financeiras, não é isso. Enfim, quando você abre a primeira página vai estar aqui logo as demonstrações dos meses, os relatórios referentes aos meses, os últimos meses disponíveis. O último aqui é setembro, então passando para ele. Um relatório bonitinho, não se iludam com relatórios bonitinhos, tá? Às vezes um relatório bonitinho tá ali com o objetivo de te dar uma enrolada, de te ganhar ali na foto, na imagem, igual o filtro de Instagram. Mas, enfim, esse relatório aqui começa com os objetivos do fundo, a mesma coisa que está lá no site, tá? Investimento, imóveis comerciais, logística, industrial, beleza, eu estou procurando aqui nesse caso fundos de investimento logístico, e aí quando a gente olha também um que é misto, né, que fala de industrial, você acaba tendo uma diversificação ali dentro do seu portfólio, se você não pegar um que seja estritamente de logística, tá? Que invista só em galpões logísticos, aqui ele investe em algumas outras coisas. Os dados iniciais aqui do fundo, patrimônio líquido acima de 1 bi, é também sempre o que eu procuro. Normalmente eu já vou ali para perto de 1,5 bi. Esse daqui é uma exceção dentro dessa minha avaliação. Ah, mas você faz exceção nas regras que você mesmo cria? Sim. Então não tem problema você fazer exceções ali, desde que você esteja com risco controlado, tá? Não vai transformar a exceção em regra, esse que é o problema. Então aqui eu aceito, porque eu gosto desse fundo, ter ali um patrimônio um pouco inferior ao que eu busco. Valor de cota, enfim, que não é algo que a gente precisa ver aqui, vamos ver no status invest, o valor da taxa de administração que eu já falei ali atrás, porque está lá naquela outra página. E uma coisa interessante, ele teve poucas emissões, normalmente os fundos têm emissões aí anuais, às vezes mais de uma por ano, às vezes 3, 4 por ano, e ele teve poucas emissões, isso aí é algo interessante. É diferente, né? Não sei exatamente o motivo dessas poucas emissões, se é porque o fundo quer ficar ali mesmo limitado ou que já tem, ou se ele não vê oportunidades, enfim, a opção do gestor. Aqui fala sobre aquisição de imóvel, como sempre nos relatórios no início, você tem ali as últimas notícias que o gestor disponibiliza para a gente, sobre os últimos movimentos que eles estão fazendo com o patrimônio do fundo. Então aqui fala sobre aquisição de um imóvel, aqui embaixo fala sobre um build to suit, desculpa o meu inglês aí para quem fala melhor que eu, mas enfim, é um imóvel que eles compraram e já está locado, tá? Isso acontece, é uma das características que a gestão procura nesse fundo, você comprar um imóvel que já tem um locador ali, assim você não precisa ficar com o imóvel vazio. Então, eles fizeram isso, esse imóvel da Americanas, é isso mesmo, ó, tá aqui o termo Build to Suit,
para essa empresa Eagle, que eu particularmente não conheço. Mas enfim, eles até explicam aqui, ó, sobre essa modalidade. Depois você vai lá no relatório e dá uma lida para você entender um pouco melhor. Enfim, ele vai dando aqui as atualizações sobre os imóveis, as últimas aquisições, os movimentos que eles estão fazendo, sobre as notícias aqui da última oferta, critérios de análise que eles procuram. Eu não acabei não falando da gestão. A Zagros é uma gestora que não é uma gestora de ponta ali do que a gente conhece dentro do mercado, mas ela não é uma gestora ruim, tá? Então dá para confiar nela ali. Isso acaba sendo positivo também. Eu tenho o GGRC há bastante tempo, nunca tive problema com ele, tá? Então ele é uma gestora confiável, é uma administração confiável. Tá vinculado ali a, por exemplo, a Vortex, que é a emissora, ela também é emissora dos fundos da XP. Então, assim, eles têm nomes grandes ali por trás, tá? Distribuição de resultado do mês, dos meses, né, dos últimos meses. Em setembro foi 80 centavos. Nos outros meses, ali foi um pouquinho menos, um pouquinho mais apenas em junho. Se bem que em julho e agosto foi mais ou menos a mesma coisa. Isso daqui, esse relatório especificamente não tem algumas informações, seria interessante ter, por exemplo, o dividend yield dos últimos 12 meses, aqui eu não vejo de cara, tá? Ele vem com números aqui, mas não percentual, então você teria que fazer conta, eu não vou perder tempo fazendo essas contas, a gente olha lá direto no Status Invest, lembrando que eu vou deixar o link para vocês na descrição aqui do vídeo. Aqui um pouco da distribuição do resultado, isso aqui é como que você monta esses 80 centavos que eles pagaram, tá? Isso aqui é como monta os rendimentos pagos nos últimos 6 meses, nada que você precise analisar a fundo, que você tem que saber aqui é se você tem, por exemplo, um quadradinho desses aqui muito grande, isso aqui é meio que um modelo padrão que se usa de gráfico nos relatórios de fundos imobiliários. Se você tiver algum desses quadrados muito grandes, isso significa que boa parte do rendimento está concentrado em apenas um imóvel ou apenas um locatário. Aqui você vê que eles estão discriminando por locatário, e aí os dois principais são a Ambev e essa Aetra. Não sei que empresa é essa também, tá? E aí, falando disso, eu não sei todas as empresas, obviamente, dos meus fundos imobiliários, e caso você não saiba dos seus, não tem problema. Tá? Não precisa ficar desesperado com isso, basta você fazer uma análise geral ali. Você não tem que saber exatamente o que faz e como que está a situação de cada uma das empresas. Para isso, você confia na gestão do fundo parcialmente. Tá? Não é para confiar cegamente, mas você tem que ter algum nível de confiança. Aqui fala sobre o número de cotistas, que não é algo tão relevante para a gente assim. Volume de cotas, daqui é interessante para ver a liquidez. O GGRC é um fundo líquido, então ponto positivo para ele também, tranquilo, caso você precise comprar e vender, não é difícil. Aqui ele fala sobre o cronograma de reajuste dos aluguéis. Sinceramente, esse gráfico aqui para mim não faz muito sentido, eu teria que parar para analisar um pouco mais a fundo ele, mas nada muito relevante, vou ver nos Status Invest também, porque tem todas as outras informações lá. Divisão dos imóveis, meio a meio praticamente entre logística e industrial, legal, a diversificação está em dia. Ramo de atividade também está diversificado, você tem aqui 3, quase 4 ramos de atividade maiores, que são metalurgia, alimentos, química e comércio varejista, e você tem aqui 3 ramos de atividade um pouco menores. Mas, enfim, uma boa diversificação também. Índice de reajuste, a maior parte IPCA, ideal seria que fosse GPM, né, para a maior parte, mas a gente sabe que isso está difícil nos contratos mais recentes. Paciência, o IPCA aí não é a nossa inflação real, né, quando você vai botar tudo na ponta do lápis. Então isso aqui não é tão positivo assim com relação à análise aqui desse relatório do GGRC 11. Vencimento dos contratos, a maior parte está para após 2030, então contratos atípicos de longo prazo, isso é interessante, 40%, né, tá para lá, né, o bloco maior aqui, e aí você tem o resto, 60% até ali 2028, enfim, e os mais próximos de 2025. Aqui ele vem discriminando quem são os locadores, quem são qual o tamanho, né, da área construída do imóvel, qual o valor do aluguel, enfim. São as informações que você precisa saber sobre aqueles que acabam sendo, de certa forma, os seus clientes. Quando você vira cotista ali do fundo imobiliário, você está alugando o seu imóvel, que você tem através dessas cotas, uma parte deles, para essas empresas. Então, aqui algumas a gente não precisa falar muito a respeito, porque são conhecidas, tipo Hering, Lojas Americanas, Suzano e Ambev. Então, são empresas confiáveis, com crédito no mercado, bem geridas. Duas aqui são do grupo do Jorge Paulo Lemann. Então,
é algo que dá para confiar. E tem algumas outras empresas que a gente não conhece tanto, mas, enfim, isso daqui, se você quiser, você analisa ali as principais, as maiores aqui, caso você queira ir numa análise mais aprofundada. Normalmente eu não gasto meu tempo com isso, tá? Aqui vem a posição geográfica dos imóveis, você vê que tem uma concentração no Sudeste, mas aqui já tem um pouco mais de diversificação do que a maior parte dos fundos imobiliários de logística, por exemplo, que acabam ficando concentrados na região Sudeste, quase tudo em São Paulo. Aqui, por ele ter também imóveis industriais, ele tem um pouquinho no Nordeste e no Centro-Oeste, e boa parte do fundo tem ali, boa parte dos imóveis estão no sul do Brasil também. Então você tem uma diversificação geográfica interessante, você não ficar preso a uma cidade ou a um estado. Aqui, algumas dúvidas e, por final, o contato da gestora, tá? Relatóriozinho simples, eles não colocam fotos do imóvel, que é algo que ilustra mais. Simples, bem feito, informações ali relevantes, boa parte delas está aqui. E o que não está, a gente vem e pega aqui no Status Invest. Antes de ir para o Status Invest, aquela informação que eu sempre procuro quando vou olhar um fundo imobiliário. Qual que foi o custo de distribuição na última emissão de cotas? E aqui você tem 3,41%. Isso me mostra que a administradora não está ali metendo a mão na hora de fazer emissões de cotas. 3% ali, 3 e alguma coisa, até 3,5% é algo que a gente vê normalmente no mercado, então está em linha com o mercado, nada absurdo. Se aqui a gente estivesse vendo 5, 6, 7, 8, 10%, aí isso sim seria um problema, isso mostraria talvez um pouco ali de má fé da gestora, um pouco de malandragem ali dos subscritores das cotas. Indo para a análise dos números, GGRC, aqui no Status Invest, Dividend Yield quase 8%, um Dividend Yield interessante em relação ao valor que está hoje, o mercado está aberto nesse momento. P sobre VP 0,85, ou seja, está com deságio ali em relação ao valor patrimonial de 15% aproximadamente, então está com um valor atrativo, interessante. Último rendimento representou 0,67 da cotação do dia. Se for fazer as contas aí, acho que dá até um pouquinho mais do que 7,96 no ano. Pagamentos estão acima do ano passado. Ano passado os fundos de logística não sofreram, pelo contrário, foram até bem. Então é até normal que ele suba esse pagamento. Vê que desde o início do fundo ele paga quase que constante, ali são valores que não têm uma variação muito brusca, só em alguns momentos específicos, provavelmente alguma venda, algum desinvestimento aqui que gera essas colunas maiores, mas ele paga, sempre pagou, dá para confiar nele. Ali o histórico de rendimentos. O que a gente procura? Fundos de renda. O GGRC ele está aqui como híbrido, porque ele investe em dois segmentos, pelo menos eu entendo que a classificação está aqui por causa disso, mas eu entendo que ele é um fundo de renda também, tá? Teria que ali confirmar no regulamento do fundo, posso procurar aqui no final, mas eu entendo que ele é um fundo de renda. E aqui embaixo os gráficos falando sobre distribuição por estado, que você vê aqui a diversificação, várias coresinhas no gráfico. Os vencimentos do contrato, todos ali acima de 36 meses, falando sobre os imóveis e os indicadores de reajuste das locações. Deixa eu tentar achar aqui rapidinho o regulamento na central de downloads. Você vê como é simples. Vai lá na central de downloads, procura o tipo de documento que você quer, clica no nome dele aqui. Regulamento normalmente só tem um, né? Válido. Poderia até ter ali outros antigos que foram substituídos, mas não tem. Isso é bom, menos informação para te confundir. Vamos ver aqui. Regulamento consolidado. Objetivo: investimentos em imóveis comerciais, prioritariamente no segmento industrial logístico, com a finalidade de locação atípica. Se a finalidade é locação, então entende-se que é um fundo de renda, porque se você quer locar é porque você quer receber os aluguéis. Só que ele coloca lá a classificação como híbrido porque tem esse detalhe aqui no regulamento, no objeto, né? Ou venda. Então ele também pode comprar os imóveis para vender. Normalmente não é o que eles fazem, pelo que eu tenho acompanhado, tá? Então tá focado mais em renda, mas tem esse detalhezinho aqui que é bom você ficar atento caso a gestão decida mudar a mão ali e começar só a comprar e vender, aí ele passa a ser um fundo de desenvolvimento. E aí o fundo de desenvolvimento eu particularmente não acho mais tão interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Acredito que não, só olhar aqui no relatório. Tá. Acho que tudo de
relevante que tinha para falar, né, sobre esse fundo, eu falei. Aí você tira suas próprias conclusões se vale a pena você ter ele na sua carteira ou não. É isso, gente. Por hoje é só, videozinho mais curto, análisezinha mais simples de fazer. Então, até o próximo vídeo e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Valeu!